A esposa que ouviu a risada dela. Era uma tarde de sábado, e o sol de outubro queimava forte sobre o bairro onde morávamos. Minha esposa, Débora, estava na cozinha preparando o almoço enquanto eu, João, ainda tentava me arrumar para o culto da noite. Nossas duas filhas, Ana de 8 anos e Lúcia de 5, brincavam no quintal, correndo atrás das borboletas que voavam entre as flores do jardim. A vida naqueles dias parecia normal. Mas só parecia. Havia quase um ano que Débora vinha diferente. Pequenos detalhes que no começo eu não dei importância. O celular que ela escondia quando eu chegava perto, as saídas para comprar algo no mercado, que demoravam mais do que deveriam, o perfume novo que não era o que eu lhe tinha dado no aniversário. Eu sentia algo, mas preferia não enfrentar. Afinal, éramos casados há 10 anos, membros da igreja desde a juventude, e ela sempre fora uma esposa dedicada. Como poderia estar acontecendo aquilo? Até que naquele sábado tudo desabou. O telefone que não deveria tocar. Estava no quarto, arrumando minha camisa para o culto, quando ouvi o toque de uma mensagem no celular de Débora. Não era o toque normal dela, mas um som diferente, quase como um apito. Fiquei curioso e quando ela saiu para buscar as crianças, olhei o aparelho sobre a mesa da sala. A tela mostrava uma notificação. Mensagem de Carlos: não vejo a hora de te ver hoje. 18 horas no lugar de sempre. Meu coração gelou. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nas minhas costas. As mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone, sem saber se deveria abrir a conversa ou fingir que não tinha visto nada. Mas algo dentro de mim não deixou. Abri. Era uma conversa longa. Mensagens de carinho, combinados de encontros, fotos que não deveriam existir. E no meio de tudo, uma frase que me destruiu. Hoje à noite, enquanto seu marido está na igreja, a gente se vê. Ele nunca vai desconfiar. Naquele momento foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como pôde? Como uma mulher que cantava hinos no culto, que orava com as filhas antes de dormir, que oferecia com tanto zelo na obra do Senhor, poderia estar fazendo aquilo. E o pior, enquanto eu estava na casa de Deus, ela estava traindo não só a mim, mas a tudo em que acreditávamos. A noite que virou pesadelo. Cheguei ao culto naquela noite com o coração partido. Não conseguia cantar, não conseguia prestar atenção na mensagem. Só pensava naquelas palavras, enquanto seu marido está na igreja. Era como se cada hino, cada oração, fosse uma faca cravando mais fundo em mim. Quando voltei para casa, as crianças já estavam dormindo. Débora estava na sala, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Olhei para ela e senti uma mistura de raiva, tristeza e uma dor tão profunda que não tinha nome. Precisamos conversar, falei, com a voz mais firme que consegui. Ela levantou os olhos, assustada. Sabia que eu tinha descoberto. João, eu posso explicar. Explicar o que, Débora? Minha voz quebrou. Como você pode fazer isso? Como pode trair nosso casamento, trair nossas filhas, trair a Deus? Ela baixou a cabeça, e as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de vergonha por ter sido descoberta. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me senti sozinha. Sozinha? Repeti, incrédulo. Você tinha tinha as meninas, tinha a igreja. Como pode dizer que se sentiu sozinha? Ela não respondeu. Não havia resposta que pudesse justificar. Naquela noite dormi no sofá. Não conseguia nem olhar para ela. E enquanto deitava ali ouvindo o barulho do ventilador, uma pergunta martelava na minha cabeça. E agora, Deus? O que eu faço agora? A oração que não tinha palavras. Nos dias que se seguiram, era como se estivéssemos vivendo em mundos diferentes dentro da mesma casa. Débora tentava falar, mas eu não queria ouvir. As crianças percebiam que algo estava errado, mas não entendiam o que. Eu ia aos cultos, mas voltava com o coração ainda mais pesado. Não conseguia orar, não conseguia nem chorar. Até que numa madrugada, depois de mais uma noite sem dormir, me levantei e fui para o quintal. O céu estava estrelado, e o silêncio da noite parecia gritar a minha dor. Ajoelhei-me no chão, entre as plantas que Débora tanto cuidava, e pela primeira vez desde que tudo havia acontecido, tentei falar com Deus. Senhor, foi tudo o que consegui dizer. Não tinha palavras. Não tinha forças. Só tinha dor. E foi então que ouvi. Não foi uma voz alta, não foi um trovão. Foi um sussurro no coração, tão claro como se alguém estivesse falando ao meu lado. João, eu sei da sua dor. Mas lembre-se, eu não desisti de você. E não desisti dela também. Aquilo me abalou. Como Deus poderia não ter desistido dela depois de tudo o que ela tinha feito? Como poderia ainda haver esperança? Mas, no fundo, eu sabia.
Sabia que se Deus pudesse perdoar um homem como eu, cheio de falhas, de erros, de momentos em que também me afastei, Ele poderia perdoar qualquer um. Até mesmo Débora. A risada que mudou tudo. Uma semana depois, estava no trabalho quando recebi uma ligação de Débora. Sua voz estava abalada. João, preciso que você venha para casa agora. O que aconteceu? Perguntei, já imaginando o pior. É melhor você ver. Quando cheguei, encontrei Débora sentada na sala com o rosto pálido. Na mesa, havia um envelope aberto e dentro dele fotos. Fotos dela com aquele homem. Fotos que eu nunca tinha visto. E no meio delas, um bilhete. Débora, você achou mesmo que ia conseguir esconder isso para sempre? Seu marido é um idiota, e você é uma hipócrita. Acho engraçado como vocês, crentes, acham que Deus vai resolver tudo. Eu ri da sua cara quando você chorava dizendo que ia se arrepender. Rir da sua cara, da cara das suas filhas, da cara desse seu marido bobo que ainda acredita em você. Vocês são todos patéticos. Assinei embaixo. Carlos. Era como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Não bastava a traição. Não bastava a mentira. Agora aquele homem ainda zombava de nós. Zombava da nossa fé. Zombava até das nossas filhas. Débora olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. João, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ele ia fazer isso. E o que você esperava, Débora? Minha voz estava triste, não mais com raiva. O que você achou que ia acontecer? Ela não respondeu. Não havia resposta. O culto que não queria ir. Naquele domingo não queria ir à igreja. Não queria ver ninguém. Não queria ouvir hinos, não queria ouvir mensagens. Mas algo dentro de mim, talvez aquele mesmo sussurro que ouvi no quintal, me fez vestir a camisa, pegar a Bíblia e sair de casa. Débora não veio. Ficou em casa chorando. Eu não a forcei. Talvez nem ela mesma soubesse se ainda tinha direito de estar ali. Cheguei ao templo, sentei-me no fundo, onde quase ninguém me visse. O culto começou, e eu só conseguia pensar naquelas palavras, rir da sua cara. Como alguém poderia ser tão cruel? Como alguém poderia se divertir com a dor dos outros? Foi então que o irmão que estava dirigindo o culto pediu para que todos se ajoelhassem em oração. Não queria orar. Não tinha forças. Mas quando todos se ajoelharam, eu também me ajoelhei. E foi ali de cabeça baixa que ouvi uma voz conhecida ao meu lado. João, irmão, tudo bem? Era o irmão Paulo, um dos mais velhos da igreja, homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Não, irmão Paulo, respondi, sem conseguir esconder a dor na voz. Não está nada bem. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não precisava. Só colocou a mão no meu ombro e disse, vamos orar. E oramos. Não foi uma oração longa, não foi uma oração cheia de palavras bonitas. Foi um clamor de um homem quebrado que não sabia mais para onde ir. Quando terminamos, o irmão Paulo olhou para mim e disse, João, Deus não desampara os seus. Mesmo quando a gente acha que tudo está perdido, Ele está lá. Confie nele. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Confie nele. Será que eu ainda conseguia? A decisão que mudou tudo. Quando cheguei em casa, Débora estava sentada na varanda, olhando para o nada. As crianças brincavam no quintal, alheias a tudo. Sentei-me ao lado dela. Débora, comecei, sem saber bem o que dizer. A gente precisa decidir o que vai fazer. Ela olhou para mim, com os olhos inchados de tanto chorar. Eu sei que não mereço, João. Eu sei que destruí tudo. Mas sua voz falhou. Eu não quero perder você. Não quero perder nossas filhas. Não quero perder a igreja. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Parte de mim queria gritar, queria dizer que era tarde demais. Mas outra parte, aquela que tinha ouvido o sussurro de Deus no quintal, aquela que tinha sentido a mão do irmão Paulo no meu ombro, sabia que não era assim que Deus queria que eu agisse. Débora, falei finalmente. Eu não sei se vou conseguir perdoar você agora. Não sei se vou conseguir confiar em você de novo. Mas uma coisa eu sei, se a gente não entregar isso nas mãos de Deus, a gente vai se perder. Os dois. Ela baixou a cabeça. Eu não sei como fazer isso. A gente começa indo à igreja, respondi. A gente começa pedindo perdão. Não só a mim, não só as meninas, mas a Deus. Ela olhou para mim, surpresa. Você ainda quer que eu vá à igreja? Não é questão do que eu quero, Débora. É questão do que a gente precisa. A gente precisa de Deus. Porque sozinhos a gente não vai conseguir. Ela sentiu lentamente. Então, a gente vai amanhã? A gente vai. O dia em que Deus falou através de uma criança. Na segunda-feira à noite, estávamos no culto. Débora sentada ao meu lado, com as mãos trêmulas, as crianças entre nós. Não olhávamos um para o outro. Não trocávamos palavras.
mas estávamos ali. O culto seguiu como sempre, hinos, orações, a mensagem. Até que no final, o irmão que estava dirigindo pediu que quem quisesse oração ficasse de pé. Ninguém se levantou. Até que de repente nossa filha Ana, com seus 8 anos de idade, puxou a mão da mãe. Mamãe, ela falou baixinho. A senhora precisa ficar de pé. Débora olhou para ela, surpresa. Por que, minha filha? Porque a senhora está triste. E Jesus quer que a senhora peça para ele tirar a tristeza. Aquilo foi como uma faca no meu coração. Uma criança de 8 anos via o que eu, como adulto, não tinha visto, que Débora não precisava de julgamento. Precisava de perdão. Débora olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu assenti. Ela se levantou. E quando ela ficou de pé com as mãos trêmulas e o coração quebrado, foi como se todo o templo respirasse junto com ela. Não houve palavras. Não houve sermões. Só houve silêncio. E naquele silêncio Deus estava falando. O perdão que veio de onde menos esperávamos. Nos dias que se seguiram, não foi fácil. Havia noites em que eu ainda acordava com raiva. Havia momentos em que olhava para Débora e me perguntava se tudo aquilo valia a pena. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Débora começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Participava das reuniões de irmãs, orava com as filhas antes de dormir, oferecia com mais zelo. Não era perfeita. Ainda havia dias em que chorava, dias em que a culpa a consumia. Mas ela estava tentando. E eu também. Até que um domingo depois do culto, o irmão Paulo nos chamou. João, Débora, vocês dois poderiam vir aqui um momento? Fomos até a salinha ao lado do templo, onde alguns irmãos mais velhos estavam reunidos. Irmãos, começou o irmão Paulo. Sabemos que vocês têm passado por uma prova muito difícil. Mas queremos que saibam uma coisa: a igreja não é lugar de julgamento. É lugar de perdão. Um dos irmãos, o irmão Antônio, olhou para Débora. Irmã, todos nós já erramos. Todos nós já falhamos. Mas Deus não nos abandonou. E nós também não vamos abandonar você. Aquilo foi como um bálsamo para nossas feridas. Não éramos mais os traidores, os pecadores. Éramos irmãos. Éramos família. A restauração que só Deus pode dar. Hoje, passados 2 anos daquele pesadelo, posso dizer que Deus restaurou o que estava quebrado. Não foi fácil. Não foi rápido. Houve noites de choro, houve momentos de dúvida. Mas em cada passo Deus estava conosco. Débora não é mais a mesma. Não pela culpa, mas pela graça. Ela hoje serve na igreja, visita irmãs enfraquecidas, ora com as filhas e, acima de tudo, vive uma vida de sinceridade diante de Deus. Eu também mudei. Aprendi que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Uma escolha que fazemos todos os dias, confiante de que Deus é quem sustenta. E aquele homem, Carlos, nunca mais ouvimos falar dele. Mas às vezes, quando lembro daquelas palavras rir da sua cara, não sinto mais raiva. Sinto pena. Pena de quem não conhece o amor de Deus. Pena de quem acha que a vida é só zombaria e amargura. Porque no fim, quem ri por último não é quem humilha. É quem confia. E nós, hoje, confiamos. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A obra que Deus começa, Ele termina. Aqueles primeiros meses após a reconciliação foram como um jardim após a chuva. A terra, antes rachada pela seca, começava a brotar vida nova. Mas não era um caminho sem pedras. Havia dias em que Débora acordava com o peso da culpa ainda fresco, como se as palavras de Carlos ecoassem em seus pensamentos. Você não vale nada. Mas então ela abria a Bíblia, aquele mesmo livro que por tanto tempo ficou fechado e empoeirado na estante, e lia Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E ali, entre lágrimas, ela encontrava força para seguir. Foi numa dessas manhãs que ela decidiu escrever uma carta. Não para Carlos, aquele capítulo estava fechado, mas para si mesma. Uma carta de perdão. Débora, escreveu com a mão trêmula, você errou. Você caiu. Mas Deus não te abandonou. Ele te levantou. E agora, é hora de viver na luz que Ele te deu. Guardou aquele papel no fundo da gaveta, como um pacto consigo mesma. Não seria mais refém do passado. Enquanto isso, na igreja, as coisas começaram a mudar de uma forma que só Deus poderia orquestrar. O irmão Antônio, aquele que nos recebeu com tanto carinho naquela noite difícil, nos convidou para participar de um grupo de visitação aos enfermos. No começo, hesitei. Como eu, que quase perdi tudo, posso levar esperança aos outros? Mas Débora, com uma fé que eu não conhecia nela, disse apenas: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim, num sábado de manhã, estávamos na casa do irmão Joaquim, um velho cooperador que lutava contra um câncer.
O irmão Joaquim estava fraco, mas seus olhos brilhavam quando falava de Deus. Irmão, ele disse, segurando minha mão, a gente acha que a prova é para nos destruir, mas é para nos lapidar, para nos tornar úteis. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Eu, que tinha passado meses amargurado, via naquele homem doente uma alegria que não dependia das circunstâncias. Saímos dali em silêncio, mas com o coração cheio. O milagre que veio sem pressa. Enquanto nossa vida espiritual se fortalecia, as batalhas materiais ainda persistiam. As dívidas não haviam desaparecido magicamente. O aluguel ainda estava atrasado. Mas Deus, que conhece nossas necessidades antes mesmo que peçamos, começou a agir de maneiras que só poderiam ser obra dele. Certa tarde, enquanto eu voltava do trabalho, um emprego temporário em uma pequena oficina mecânica, encontrei o irmão Mário, um dos anciãos da igreja, sentado no ponto de ônibus. Ele me chamou, vem cá, irmão. Preciso falar com você. Meu coração acelerou. Será que era alguma repreensão? Algum problema? Irmão, ele começou com aquele jeito sereno que só os homens de Deus têm. Você lembra quando, há uns meses, você me pediu oração pela situação financeira de vocês? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Na verdade, eu tinha esquecido daquele pedido, feito no momento de desespero. Pois é, ontem a irmã Clara me procurou. Ela tem uma pequena pensão que aluga, e um dos inquilinos saiu. Ela quer que vocês fiquem lá, sem aluguel pelos primeiros 3 meses. Só para ajudar enquanto vocês se reorganizam. Meus olhos se encheram d'água. Não era uma mansão. Não era um milagre espetacular. Era exatamente o que precisávamos. Um lugar para chamar de lar, sem a pressão das contas atrasadas. Quando contei para Débora, ela chorou abraçada em mim. Deus não esquece de nós, ela sussurrou. Ele nunca esquece. A porta que Deus abriu, e que nós quase não vimos. Mas Deus não parou por aí. Uma semana depois, enquanto eu limpava as ferramentas na oficina, o dono, um homem rígido que mal cumprimentava a gente, me chamou no escritório. Olha, ele disse, sem rodeios, eu sei que você tá passando aperto. Mas eu tive um cliente hoje que precisa de um mecânico para cuidar da frota dele. São 3 caminhões. Se você topa, é um emprego fixo com salário decente. Mas tem que começar segunda. Fiquei paralisado. Era a resposta que eu tinha pedido a Deus por meses. Mas no fundo, uma voz sutil sussurrava, você não merece. Você falhou antes. Foi então que me lembrei das palavras do irmão Joaquim. A prova é para nos lapidar. Respirei fundo e disse, eu topo sim. E eu não vou decepcionar o Senhor. Quando cheguei em casa e contei para Débora, ela me olhou com aqueles olhos que só quem já viu o fundo do poço tem e disse, Deus está abrindo as portas. Uma de cada vez. E ela tinha razão. Não foi de uma hora para outra. Não foi um milagre de revista. Foi Deus trabalhando nos detalhes, como só Ele sabe fazer. O jovem que voltou para casa. Mas talvez o maior milagre dessa jornada não tenha sido o emprego nem a casa, nem mesmo a paz restaurada entre mim e Débora. Foi o retorno de alguém que achávamos perdido para sempre. Era um domingo à noite, depois do culto. Estávamos conversando com alguns irmãos na porta do templo quando vi, do outro lado da rua, uma silhueta conhecida. Um jovem, cabeça baixa, mãos nos bolsos, como se não soubesse se devia se aproximar ou não. Meu coração deu um salto. Rafael! Chamei, sem acreditar. Ele levantou a cabeça. Era ele mesmo. Rafael, o filho do irmão Silva, que havia se afastado da igreja há quase 2 anos. Droga, bebida, más companhias, a gente só ouvia falar das escolhas erradas dele. Mas ali estava ele na frente do templo, como se algo tivesse puxado de volta. Irmão, ele gaguejou. Eu não sei se ainda tenho lugar aqui. Não precisei pensar 2 vezes. Caminhei até ele e o abracei. Não como um juiz, não como um conselheiro, mas como um irmão que também já esteve perdido. Você sempre teve lugar aqui, Rafael. Sempre. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E ali na calçada ele contou, tinha chegado ao fundo do poço. Uma noite bêbado quase se meteu numa briga que poderia ter acabado em tragédia. Foi quando se lembrou das orações da mãe, dos cultos que frequentava quando criança, da paz que sentia naquele lugar. Eu não aguentava mais, irmão. Precisava voltar. Naquela noite Rafael não só voltou para a igreja. Ele voltou para os braços do Pai. E não demorou muito para que numa campanha evangelística, ele mesmo levasse o próprio pai que nunca tinha sido batizado. As águas do batismo. A lição que aprendi no fundo do poço. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não nos tirou das provas só para nos abençoar. Ele nos tirou para que, através do que passamos, pudéssemos ser bênção na vida de outros. Débora, que já esteve quebrada,
Hoje aconselha irmãs que passam por crises no casamento. Eu, que quase desisti de tudo, hoje falo para jovens que acham que não tem mais jeito. Se Deus pode usar um homem como eu, Ele pode usar você. Rafael, que voltou do abismo, hoje visita presídios, levando a mesma esperança que um dia recebeu. E o mais incrível? Nada disso foi planejado por nós. Foi Deus, em sua sabedoria, transformando nossa dor em propósito. A última lição, e a mais importante. Há algumas semanas, enquanto eu lia a Bíblia com Rafael, agora um cooperador firme na obra, ele me fez uma pergunta que me deixou pensando. Irmão, por que a gente só valoriza as bênçãos depois que passa pela prova? Não tive uma resposta na hora. Mas enquanto orava naquela noite, Deus me lembrou de algo. As provas não são castigos. São convites. Convites para dependermos dele, para descobrirmos que sua graça é maior que nossos erros, e que seu amor não nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos. Hoje, quando vejo casais em crise, jovens afastados, irmãos desanimados, não julgo. Não dou sermões. Só digo o que aprendi no fundo do poço. Fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa quão fundo você caiu. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der um passo na direção dele, ele vai correr na sua direção. Porque no fim das contas, a obra que Deus começa, ele termina. E ele não desiste de ninguém. Epílogo, 2 cartas e um reencontro. Anos depois, enquanto organizava uns papéis antigos, encontrei 2 coisas. A carta que Débora escreveu para si mesma, já amarelada pelo tempo, com a frase, Deus não te abandonou. Ele te levantou. 2. Um envelope endereçado a mim com a letra do irmão Joaquim. Abrindo o envelope, encontrei um bilhete simples. Irmão, se você está lendo isto, é porque eu já parti. Mas quero que saiba, sua visita naquele dia me deu forças para terminar a corrida. Não desista. Nunca desista. A vitória já é sua em Cristo. Joaquim. E então, como se Deus quisesse fechar esse ciclo, recebi uma ligação. Era a irmã de Carlos, aquele homem que um dia riu da nossa cara. Com a voz trêmula, ela disse, meu irmão está muito doente. Ele pediu para falar com você. Não hesitei. Fui até o hospital onde Carlos, agora frágil e arrependido, me olhou com olhos cheios de lágrimas. Eu não mereço seu perdão, ele disse. Mas preciso que você saiba, eu estava errado. Tudo que eu fiz foi por inveja. Porque você tinha algo que eu nunca tive, paz. Ali ao lado daquele leito, não senti ódio. Não senti triunfo. Senti a mesma compaixão que Jesus sentiu pelos que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Carlos, eu disse, segurando sua mão, Deus não olha pro que a gente foi. Ele olha pro que a gente pode ser. E enquanto há vida há esperança. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Não sei se ele aceitou a Jesus naquele dia. Mas sei que a semente foi plantada. E isso para mim foi suficiente. A oração que fecha este relato. Hoje, quando fecho os olhos para agradecer, não peço mais por milagres espetaculares. Peço por olhos para ver as pequenas bênçãos, por um coração que não endureça nas provas, e por mãos dispostas a servir, mesmo quando ninguém está olhando. Porque no fim das contas, a maior vitória não é sair da prova. É sair da prova e ainda ter um coração grato. E se você que lê estas palavras, está passando por um vale escuro, lembre-se. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Fique firme, Deus não desiste de você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.